Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja todo mundo feliz e empolgadão com a aula de hoje, beleza? Sei que vocês não estão muito, conheço vocês. Ai, eu de novo, aula de 25 minutos. Calma, gente, relaxa. O importante é a gente conseguir entender os conteúdos. E de novo, a gente vai estar trabalhando hoje com Era Vargas. Eu sei que é um conteúdo muito grande. E eu vou ter que acabar dividindo ele provavelmente em mais uma aula. Então, provavelmente a gente vai ter 3 aulas de Era Vargas, beleza? Porque, gente, é um tema muito extenso. É um período que ocorre muita coisa. A gente vai vendo que quantas coisas vão ocorrendo na Era Vargas. E aí a gente vai justamente pontuando elas. Então, na última aula, eu parei justamente no governo constitucional, né, que vai de 1934 a 1937, né, que é onde justamente o Vargas vai governar de fato. Por quê? No governo provisório, ele vai meio que vai tentar ser quase um ditador, e vai ter revolução, e ele vai tentar manter justamente esse poder. E no governo, justamente no governo justamente no governo provisório, ele vai conseguir implementar medidas, vai ocorrer democracia no Brasil, né? Então, o Vargas ele é muito interessante porque ele flerta com várias coisas ao mesmo tempo, se torna um sim tão importante porque ele consegue ser uma liderança política tão forte no Brasil nesse momento que a falta dele causa desestabilidade, beleza? Então vamos falar agora sobre movimentos políticos. Vocês podem abrir lá na 154, né, para a gente conseguir desbravar esses movimentos políticos, né? Primeira coisa que a gente tem que ver é que também o mundo nesse período, qual é o mundo que a gente está vendo nesse contexto, né? O que está acontecendo no mundo também nesse mesmo momento que a gente está falando da Era Vargas, né? Então a gente viu que lá no início da Era Vargas a gente teve justamente a crise de 29, a gente está vendo também que agora a gente está no período entre guerras, né? Então a gente está conciliando esses dois períodos que a gente já estudou. E aí a gente visualizando tudo isso, a gente acaba vendo que o Brasil também acaba sofrendo as mesmas influências externas de outros países, beleza? E quais são as grandes influências externas em relação a isso? O melhor exemplo se dá justamente nesses movimentos políticos que vão ocorrer justamente, vão começar lá na década de 30, beleza? E aí, aqui no Brasil, tudo ganha um brasileirismo, né? Uma cara de brasileiro. Tudo que vem de fora aqui a gente acaba transformando de algum modo à nossa maneira. E isso também não fica muito diferente na política, beleza? Então no Brasil vão se criar dois grandes movimentos políticos, né? O primeiro é o AIB, criado em 1932 pelo escritor justamente chamado Plínio Salgado, isso, Plínio Salgado, né, que vai justamente encabeçar esse movimento, que vai pensar justamente como transformar o fascismo para as ideias brasileiras, né? E ele vai criar um movimento chamado de integralismo, né? E aí ele dá um nome para esse integralismo de Ação Integralista Brasileira, um movimento nacionalista, um movimento com características fascistas, um movimento antiliberal, anticomunista, um movimento centralizador, um movimento corporativista. Então ele pegou tudo que ele via já no fascismo lá de Mussolini e começou a implementar também aqui no Brasil, beleza? E aí a gente tem que observar o seguinte, que isso estava, na verdade, o fascismo se espalhava por todo o mundo, né? Se espalhava por todos os países no mundo. Mas aqui no Brasil ele conseguiu encontrar características muito próprias, muito fortes, né? Muito ligadas justamente às ideias do nacionalismo extremo, muito ligados justamente à ideia da corporação, porque quando você cria pessoas iguais, você está dentro dessas ideias do fascismo. E aí, pra gente falar de fascismo, nessas mesmas ideias aí também do Plínio Salgado, você tem vários filmes como A Onda, você tem a própria Ascensão do Mal, do nazismo e do fascismo, e várias outras coisas, beleza? Mas a grande questão, a grande questão de diferença entre que a gente pode ver do fascismo para o nazismo, até pegando para essa questão agora, é que o fascismo ele pode ser uma política muito mais pode ser muito mais moldável em cada país. Por quê? Você tem 3 pilares grandes, que é autoritarismo, nacionalismo e antiliberalismo.
Isso você pode encaixar em qualquer país que se passe justamente por que acabou de passar por uma grande crise, né? E aí é onde se instala justamente a ação integralista brasileira, beleza? Outro grupo que vai surgir também nesse mesmo período, em 1935, vai ser um grupo chamado Aliança Nacional Libertadora, que é encabeçado justamente pelo comunista Carlos Prestes, beleza? Gente, esse grupo é um dos grupos que vai justamente combater os integralistas, beleza? Eles vão combater, mas também eles vão trazer de fora políticas externas também, beleza? Quais são essas políticas externas que eles vão estar trazendo? O comunismo, do universal comunismo, né, que surge lá na Revolução Russa, que aí tem a intentona comunista universal, né, que vai buscar justamente a universalização do comunismo no mundo. E lembrando que o Partido Comunista aqui no Brasil vai surgir em 1922, só que essa ação integralista mesmo vai surgir só em 1935. Por quê? Existe um grande problema, né? Que em 1922 surge o Partido Comunista e aí ele vai se mantendo durante um tempo, só que quando Vargas assume o poder, o Vargas tira justamente o Partido Comunista. Por quê? Não poderia existir, né, naquela Constituiçãozinha lá que a gente viu de 1934, não poderia existir partidos que não fossem brasileiros. E aí, uma das formas de resistência justamente dos comunistas é a criação justamente da ANL, né, que é a Aliança Nacional Libertadora, né, que buscava as ideias de liberdade, as ideias de comunismo, né, essas ideias também de centralização, de revolução da massa, de revolução do proletariado, né, tudo isso veio junto com as ideias também encabeçadas pelo Luiz Carlos Prestes, que era o representante maior justamente da ANL. E aí o que a gente vai ter? O seguinte, a gente vai ter nesse período da década de 30, né, um choque muito forte entre esses dois grupos, né, dois grandes grupos opostos, o fascismo e o comunismo, e quem está ali no meio, dominando a cena política, é justamente o tio, o vovô, o mafioso, o melhor de todos, o Vargas, beleza? Ele vai estar ali no meio daquilo tudo ali, concentrando esse poder, conseguindo também conciliar toda essa questão e esse conflito que ele está vivendo, porque ele está vivendo um conflito, né, o início do fascismo e do nazismo internacionalmente, né, tentando recuperar o Brasil de uma grande e grave crise econômica, e a gente depois vai falar de economia depois. E a gente também vai ver que ele está sofrendo um grande conflito, pressão interna aqui no Brasil, principalmente por esses dois grandes grupos, né? A ANL e o A e B, né? Que é a ação integralista. E aí, qual é a grande questão disso? Né? Se a gente vê até um pouco, se a gente trazer um pouco para o nosso cotidiano hoje, a gente vê que muito da nossa discussão hoje em dia, né, está relacionada a um pouco desses dois grupos. Por mais que seja um pouco diferente, mas de um lado você tem o autoritarismo, do outro lado você tem as ideias de socialização de riqueza. Então, olha só, quase 100 anos depois, a gente está falando de 1930, a gente está em 2020, né? A gente então está falando 90 anos depois desse Brasil que o Vargas está vivendo, né? A gente está ainda brigando pelos mesmos conflitos, pelas mesmas coisas, mesmas divisões de grupos sociais, né? E aí, qual a grande questão disso? A gente tem que passar a refletir. Olha, cara, há 90 anos atrás a gente estava tendo as mesmas discussões, a gente estava tendo as mesmas divisões políticas. E até onde nosso país chegou com essas mesmas divisões políticas, né? É isso que a gente tem que começar a rever hoje. E isso que é importante a história. Olha, pô, um tempão a gente já estava vendo isso e, pô, a gente ainda não saiu da mesma, ainda está na mesma situação, né? É isso que a gente tem que começar a rever. O mais interessante é que é nesse período, né, que o Vargas vai justamente se aproveitar de todo esse conflito que estava acontecendo entre esses dois grandes grupos, e aí ele vai justamente surgir com uma parada chamada de Plano Cohen. Né? Esse Plano Cohen, né, ele traz justamente da inteligência brasileira, da inteligência do Exército, ele fala que o Exército descobriu um plano, né, comunista no Brasil, porque o Vargas, na verdade, ele não gostava de ninguém. Por mais que ele tivesse um apoio da ala, da galera integralista, né,
ele tinha algumas características mais sociais e tal, mas ele também não gostava dos dois. Ele começou a perseguir, na verdade, tanto os integralistas quanto os comunistas. Mas aí, durante esse período de 1935 e até 1937, ele veio tecendo um plano. Em 1937, veio esse plano Cohen. Esse plano Cohen, ele fala que era justamente que o exército descobriu uma grande invasão soviética no Brasil para justamente tomar o Brasil e implantar uma ditadura comunista. Olha como algumas narrativas vêm até hoje, né? E aí ele fala que vem um grande plano comunista para tomar o Brasil, né? E aí ele espalha isso no jornal, começa a espalhar para todos os locais. Mas, né? E aí o que ele faz com isso? Se você tem um plano de invasão no Brasil, o que você pode fazer? Ele, muito esperto, declarou o estado de sítio no Brasil, né? Estado de guerra, que o Brasil vai passar por um conflito. E aí o que ele faz? Quando você declara o estado de sítio, você pode fechar o Congresso Nacional, fechar o país, né? Fechar boa parte dos poderes, e aí basicamente ele fica com todos os poderes. E é nesse momento que ele dá um golpe de Estado, gente. Ele é um mestre dos magos na política. Ele cria todo um plano, né? Depois a gente descobre que esse plano era falso, que na verdade não existia nenhum plano soviético e nenhum plano comunista para invadir o Brasil, para criar uma ditadura do proletariado no Brasil. Na verdade, ele aproveita todo esse conflito entre as duas partes, tanto dos comunistas quanto dos fascistas. Ele utiliza esses dois a seu favor e aí cria justamente um plano Cohen, um plano fictício, só para que ele se mantenha no poder, né? O Vargas, ele é um político diferente dos outros, assim, um pouco que ele é muito ávido pelo poder, ele gosta muito do poder, ele tem uma coisa assim que a relação do poder, né, é como se fosse uma paixão para ele estar controlando situações e tal, regindo o país. Na verdade, ele era uma pessoa que também tinha um plano muito interessante para o Brasil e ele queria muito botar esse plano em prática. E a gente vai ver no decorrer disso. Só que ele aproveita todo esse panorama entre integralistas e comunistas e cria justamente o Estado Novo, né, com o plano Cohen, e ele dá um outro golpe de Estado, fecha o Congresso Nacional e assume como, na verdade, um ditador, né? E a gente vai ver que ele vai, a partir também nesse período, em 1937, criar uma nova Constituição, né? Uma Constituição onde ele vai poder centralizar um pouco mais os poderes, aonde mais alguns fatores, né? O poder executivo vai ter mais poder do que os demais, né? E ele cria essa Constituição de 1937, onde ele centraliza o poder, onde tudo basicamente vai estar na mão dele, beleza? E qual é a grande questão disso? Né? É que ele consegue ficar mais tempo no poder, de certa forma, ele ganha mais 4 anos pelo governo, né? E ele começa justamente a perseguir esses outros grupos políticos. Ele começa justamente a perseguir os comunistas, perseguir justamente os integralistas. Ele cria um departamento chamado de DOPS, né, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, para justamente vigiar todo mundo que poderia ser um inimigo político dele. Então ele começa a utilizar o próprio Estado, a própria máquina pública, a seu próprio serviço, beleza? Então, passando, gente, essa ideia também de Estado Novo é importante porque ele cria de Estado Novo, né? Porque ele fala que toda a política anterior a ele, né, era velha, era antiquada, era uma política feita pelas oligarquias. E a ideia dele era justamente de criar um Estado Novo aonde, né, o presidente, o executivo, tivesse mais poder, tivesse mais representatividade, pudesse fazer realmente mais coisas. E aí ele se colocava como o grande representante da nação, né? E aí ele deu essas características ao Estado Novo. E o Estado Novo, quando ele pensa nesse Estado Novo, é em tudo, né? Ele pensa o Estado Novo na política, ele pensa o Estado Novo na economia, ele pensa o Estado Novo na sociedade, ele pensa o Estado Novo na cultura. Então ele cria todo um mecanismo para o desenvolvimento
do Estado Novo, beleza? Então ele vai trazer consultores, ele vai para a economia, ele tem um projeto político para continuidade, né? Ele tem um projeto para a educação muito importante, ele tem um projeto também para a cultura muito importante, e pelo mais incrível que pareça, que o Vargas seja um ditador nesse período, né? É que ele atrai muita gente importante, como o Gustavo Capanema, que vai ser o ministro dele da Educação, e esse cara é muito massa, depois Anísio Teixeira, né, que dá o nome hoje em dia do Instituto do Enem, e é aí que vai surgir primeiro os educandários, porque o que a gente chama hoje de normalistas, né, a formação de professores, e vários outros conjuntos educacionais que vão surgir justamente a partir de Vargas. Ele vai querer desenvolver a cultura, a música brasileira, tudo. Então, ele, quando fala do Estado Novo, é literalmente um projeto de um Estado Novo, e isso vem representado justamente no DIP, né, que é do Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele queria justamente pegar e transformar justamente esse Brasil que surgia, esse Estado Novo, e fazer uma grande propaganda do Brasil, né? Vender o Brasil para os brasileiros e vender o Brasil para fora do Brasil. Gente, essa sacada dele é genial, porque, na verdade, ele faz com que as pessoas, né, possam se transformar, ele começa a moldar as características do Brasil, né? Ele começa a moldar em tudo. Então, praticamente, quando ele vem com esse projeto de Estado Novo, é extremamente importante, tá bom? E é por isso que existe um Brasil antes de Vargas e um Brasil pós-Vargas, né? Ele constrói praticamente um novo Brasil. E nesse departamento de imprensa e propaganda, o que mais ou menos vai acontecer, né? Ele vai querer manter essa ideia positiva, de ordem, de organização. Ele vai justamente também controlar, né, tudo que vai sair da imprensa. Então ele pede uma prévia de todos os conteúdos que vão sair na imprensa. Tem que passar pelo DIP. Então é um mecanismo também de censura. Lembrando que a gente praticamente está numa ditadura, né? Por mais que ainda existe uma política, né, Vargas ainda haja deputados que não gostem de Vargas, né, ele consegue se consolidar no poder, né, criando mecanismos para ele. E aí, qual vai ser a grande questão em relação a esse DIP? Né? É que o DIP também vai criar uma coisa chamada Voz do Brasil, que existe até hoje, que é um mecanismo justamente para o executivo, para o governo, né? Para o governo e para o Estado se comunicar com as pessoas, porque boa parte das pessoas no Brasil não sabiam o que acontecia no país, né? Olha só, a gente está falando de um país justamente enorme, grande demais, né? E aí as pessoas não sabiam o que estava acontecendo na capital, quem votou em quem, o que iria mudar no Brasil, né? E ele cria a Voz do Brasil como um instrumento de propaganda do seu próprio governo para as pessoas poderem se informar, conhecer as coisas que estão passando no governo. E esse intuito da Voz do Brasil, ele cria justamente para que as pessoas passem a se informar sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a política, sobre tudo, né? É bem interessante porque é uma coisa que está aí até hoje, né? A gente vai ver que isso vai daqui a pouco completar 100 anos, e o quanto isso é importante, né? Por mais que boa parte das pessoas não ouçam a Voz do Brasil, mas a Voz do Brasil é um mecanismo que informa muito bem sobre justamente o Estado, sobre o que está acontecendo, sobre projetos na Câmara, né? A gente vê o trabalho realmente do Estado acontecendo, né? Isso vem muito através do Vargas, né? A gente vai ver o quanto que ele procura moldar. Então ele também pega muito os aspectos da cultura, ele gasta muito dinheiro também na produção musical, né? Na produção de filmes, na produção também de rádios, novelas e tal, para criar um ambiente mais positivo, para criar um ambiente mais ordeiro e progresso, que o Brasil poderia progredir, beleza? E a gente vai parar por aqui, para esse vídeo não ficar muito grande. Eu quero que vocês tirem as dúvidas aqui. Vai ter o terceiro vídeo da Era Vargas, que vai ter bastante coisa. Então a gente vai falar de economia, vai falar de trabalho, vai falar de movimentos sociais, vai falar de bastante coisa. Desculpa, gente, mas é que a Era Vargas é enorme, eu tenho que explicar ponto por ponto para vocês entenderem esse Brasil pós-Vargas, tá bom? Gente, um beijão, um forte abraço para vocês.